de manhã, é de madrugada, é de manhã, é de madrugada. Vamos tirar leite e cebola da vaca maiada. Você falou essa tentativa de acabar ou de extinguir o Marabaixo. Existe ainda, ou existiu, um preconceito contra a questão é esse movimento preconceito. cultural? A igreja na época, a igreja católica, os padres vinham da Itália. Aí imagina só que um padre chega aqui no Amapá, vê na frente da igreja, ele já tinha aquela ideia dessas questões das nossas manifestações, né, que vieram da África, que eles já tinham a discriminação, né? O candomblé, enfim, todas essas questões aí, né? Então, na cabeça deles, isso era uma coisa errada. E eles achavam que o Marabaixo era parte disso. Então, era uma coisa que não deveria acontecer na frente da igreja, muito menos adentrar a igreja. Olha só. Que é a tradição do Marabaixo. Falta de conhecimento. É por isso que hoje a gente procura, desde criança, ensinar as pessoas o que é que significa. Não é o que as pessoas pensam. E se fosse candomblé, se fosse macumba, que a gente chama, não tinha nenhum problema. Eu conheço pessoas que são de terreiro, que são mais católicos do que aqueles que se dizem católicos. E eu conheço muitos. Né? Então, tudo isso é falta de conhecimento. Se as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer mais a Umbanda, enfim, essas manifestações que vieram da África, com certeza eles iriam perceber que aquilo que passava para a gente antigamente não tem nada a ver com pessoas como a gente. São pessoas que merecem respeito e que respeitam também as nossas escolhas, né, religiosas. E a gente tem que respeitar. Muita gente não respeita ainda até hoje. Essa é a palavra, respeito, né? Com certeza. Liberdade de escolher a sua religião. Os terreiros, eles né? sofrem apedrejamento, xingamento, um monte de coisa. O Marabaixo também. Ainda hoje. Só que antigamente era pior. Entendi. Mas está melhorando, graças a Deus. A gente pode falar então que o Marabaixo é uma grande fonte de resistência, né? É resistência. A palavra do Marabaixo mesmo, o mais importante é isso. É resistência. Porque foi uma maneira que foi encontrada as pessoas se distrair, se divertir, demonstrar sua tristeza. O Marabaixo era mais na época era mais um lamento, por conta de tudo que acontecia, né? Então, aquilo ali eles não aceitavam. Então, o preconceito começou para lá e até hoje ainda tem. Mas graças a Deus a gente já vê que diminuiu bastante essa questão do preconceito. E quando se fala do Marabaixo, se fala de resistência, se fala, por exemplo, de que esse movimento cultural tem uma carga histórica muito grande, né? Com certeza. Afinal, a história conta, né, de que os escravos vindos, você deve ter mais conhecimento que eu, vindos da África, trazidos, né, nos navios negreiros, amarrados, já faziam Marabaixo, né, para poder se distrair. Eles já faziam isso, lá mesmo, acorrentados. Por isso que, se vocês observarem o Marabaixo dançado da forma tradicional, as mulheres e os homens vão sempre arrastando um pé, que era justamente aquele pé que vinha junto com os outros, não podia sair do... Acorrentado. E todo mundo dava só uma arrastada junto, para poder movimentar a roda que rodava em sentido anti-horário. Continua até hoje. É isso. Assim, uma mensagem essencial de se passar, né? Isso acontecia tanto lá no Purão como na Senzala, nos lugares, lá nas fazendas, né? Acontecia do mesmo jeito. Eles estavam acorrentados, então eles faziam as festas deles lá dessa forma. Aí dançavam em roda, no sentido anti-horário, e acorrentados. Então o pé ia arrastando sempre. Então esse costume de arrastar o pé é uma resistência e é também uma forma de mostrar para as pessoas o que acontecia lá atrás. Tem um significado aquela dança. É isso que é importante as pessoas saberem. Você, quando leva essa cultura do Marabaixo para a escola, você discute também essa questão, esse contexto histórico, ou seja, essa carga histórica que o Marabaixo leva atrás? Com certeza. Nas escolas a gente encontra essa questão também da resistência. Às vezes a gente trabalha numa escola e o diretor, a diretora aceitam e a gente vai para lá e principalmente os alunos gostam de ouvir, de saber das histórias. Mas em algum momento muda o diretor. Aí aquele projeto que a gente tinha naquela escola, o diretor, isso aí é coisa de preto,
Isso não interessa, aí acaba. Então, a gente, apesar de ter a lei, que eu acho que nem deveria ter, deveria ser, acontecer a cultura, a história do Marabás, naturalmente não precisava ter lei. Mas tem lei e ainda assim é muito difícil a gente trabalhar. A lei que você fala, a lei da consciência negra? É a lei 2639, se não estou enganado. Aham. Mas ainda tem alguns colégios, alguns professores que acabam permitindo que a gente vá lá e conte. Ainda sábado eu tive numa creche lá no Macapaba. Olha só. Eu não lembro o nome da creche, mas é uma creche que foi inaugurada agora, né, ultimamente. Uhum. E os alunos participaram com a gente vê que os alunos estão interessados. Mas muitas vezes os próprios professores não têm o conhecimento. Na verdade, também existe muita questão do professor, alguns, mas acho até que a maioria, eles não têm o que fazer também porque eles não conhecem a história. Não existe uma... E aí gera o conceito prévio, né? Que é o Isso. preconceito, né? A falta de conhecimento. A falta de conhecimento gera o preconceito. Isso é uma coisa que em tudo quanto é área, a falta de conhecimento gera preconceito, gera comentários negativos, porque a pessoa não sabe nem o que está falando. Então acaba agindo de forma preconceituosa. Porque é fundamental esse trabalho feito com a criança e com o jovem hoje. Né? Você Com falou que tem o certeza. trabalho do Arthur, por exemplo, Tem, de ensinar o Marabás, levar até a escola a discutir. E tem o Marabás da Juventude também, que é na mesma linha, só que já é com pessoas de 16, 17 anos, então já é uma outra mentalidade, mas o trabalho continua nessa linha, orientar, ensinar o Marabás, contar a história, que é para as pessoas saberem o que é que estão fazendo lá. Não estão só lá para dançar. Saber a história, saber que se você cantar um Marabás, um ladrão de Marabás antigo, você vai conhecer a história da nossa cidade. Muita gente nem sabe disso, ouve, não presta atenção. Enquanto isso, as pessoas estão contando a história da nossa cidade através dos ladrões de Marabás. Olha só. É isso. Dô, como é que você avalia a importância da influência que o Marabaixo tem, né, também na música popular aqui feita no estado, né? A gente tem, por exemplo, o Senzalas, que é mais contemporâneo, mas ao mesmo tempo tem um grupo Pilão, né, um pouquinho mais para trás. E assim, uma diversidade de músicos, né, de cantores, compositores que se influenciaram também, de certo modo, pelo Marabaixo, né? O Marabaixo, a música do Marabaixo, o Ladrão de Marabaixo, o toque da caixa em si, ele é contagiante. Eu não sei qual é a mágica que tem, que quando a pessoa nunca ouviu um toque de Marabás, toque de caixa. Quando ouve, a pessoa começa a se mexer sem perceber. Então existe essa magia que veio da África, né? E os cantores amapaenses, alguns, principalmente aqueles mais conhecidos, eu acho que começou lá na frente com o seu Hernani Vitor Guedes, que é o pai do Nivito, Guedes, pai do Nonato também, né? Ele já gravava Marabaixo e também fazia músicas, composições dele em ritmo de Marabaixo. Aí tem o grupo Pilão, tem o Senzalas, que pouca gente sabe, mas esse encontro dos tambores tem a ver com o grupo Senzala. Foi eles que deram início, né? Tiveram a ideia de fazer esse grande encontro. Eles, conhecedores que, pesquisando, né, o Marabaixo, eles andavam pelas comunidades e viram que existia uma riqueza muito grande, existe uma diferença, existia tudo isso. Então eles tiveram a ideia de fazer um encontro dessas comunidades. Aí o Valmilhome lá trouxeram essa ideia de fazer o encontro dos tambores. Aí isso aí aconteceu e foi um negócio assim impressionante. E acabou ajudando muito no que está acontecendo hoje com o Marabaixo, inclusive, que já é patrimônio, né? Patrimônio nacional e material, enfim. Tombado pelo IFAM, né? Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, né? Isso. Então, todo esse trabalho, a Patrícia Bastos, Bastos, a outra lá, Brenda Mello. Brenda, se eu me esquecesse dela, ela ia me ralhar. A Brenda Mello, Patrícia Bastos, e tantos outros, né? né? O grupo, o Senzala tem o movimento Costa Norte, né? Que é do Armar Júnior, Amadeus, Zé Miguel. Gomes. Aquela turma, não, eu acho que o Costa Norte, eu não sei se já é do Zé Miguel, o Amadeu, acho que o Val também participava. Enfim, já foi um movimento mais para frente, mas que também está nessa vertente de usar a
a riqueza que é o marabaixo. Inclusive o senzalas, né, usa muito o batuque também, né? Também, Além do marabaixo, Usa muito o batuque. que preenche muita música ali, né? O batuque ele é impressionante, que 2, 3 instrumentos, é por isso que eu digo, muito instrumento, às vezes tira a harmonia. E o batuque é tocado com 2 tambores, 3 pandeiros, o batuque do curió que eu estou falando. Uhum. E dá aquela harmonia que todo mundo se empolga, fica interessado em ouvir, porque é muito bonito. Inclusive turistas, né? Quando Com vem certeza. conhecer o Amapá, que se vê em uma roda de batuque ou de marabaixo, ficam empolgados Fico demais. Né? empolgado, porque parece que esse som ele tem alguma magia que atrai as pessoas, que as pessoas acabam gostando. Que maravilha. Assim, se a gente fosse lembrar alguns nomes, né? Lá, um pouquinho de trás, da ancestralidade mesmo, assim, quais os nomes que você podia lembrar pra gente aqui, pra gente gravar isso aqui também, que fizeram parte desse movimento lá e que tá aí transcendendo, né? Várias gerações já. Tem lá o mestre Julião, né? Leão Ramos. Dona Gestrude, que vocês imaginam que é uma mulher que saiu, foi mandada expulsa lá do centro da cidade, basicamente, e formar e criar um evento tão grandioso como é a festa dela lá do Santíssima Trindade dos Inocentes. Aham. O que essa mulher não deve ter sofrido. Então, para mim, ela é a principal, em termos de feminino, ela é a maior resistência do nosso estado, da nossa cidade. Mas tem também o seu Paulino Pavão, a mãe deles, a Dona Felícia. Dona Felícia é uma das pessoas assim, que eu mais admirava no Marabaixo. Ela basicamente está esquecida. Ninguém fala nela, ninguém se lembra. Só os parentes. Mas era uma pessoa assim que eu via o entusiasmo com ela sentia quando ela estava lá na roda de Marabaixo. A minha avó também, tem o Pavão, né? Dona Valdomira, pouca gente sabe, Vadoca, né? Uhum. Enfim, Martinho Ramos, o Joaquim Ramos, seu Bianô. É muita gente, né? Muita gente que a gente Desculpa. fica assim pensando. Aham. E sempre que a gente está no Marabaixo tradicional, a gente fica pensando nessas pessoas e vai passando aquele filme lá. A gente fica lembrando das pessoas, sempre isso acontece. É isso. E de certo modo foi uma semente plantada lá no início de tudo isso e que tem repercutido muito hoje aqui, né? Com certeza. Você, por exemplo, é hoje um grande nome do Marabaixo, você fabrica caixa, você carrega essa cultura também nas costas, leva as escolas, leva o grupo. Eu faço caixa, eu toco, eu faço ladrão de Marabaixo também, já fiz alguns. É mesmo, né? Agora eu não sou muito de estar dançando, eu não estou muito chegado. Mas eu faço, eu participo, eu vou para lá olhar. Então é muita gente que trabalhou para que a gente pudesse hoje estar não apenas fazendo usufruindo, mas também brigando para resistir, porque as tentativas continuam. Você falou do ladrão do Marabaixo, aí vai que tem alguém que não sabe o que é. Explica pra gente o que é o ladrão do Marabaixo. O ladrão, na verdade, é uma explicação bem didática, é a música do Marabaixo, a gente chama de ladrão. Pra onde você vai, rapaz? É um ladrão de Marabaixo. Ladrão de Marabaixo. Já o batuque, o nome é Bandaia, é outro nome. Bandaia, é? É. Essa aí eu não sabia. Pois é. Então é isso. Então, assim, essas músicas surgem também nas comunidades, né? Os Na ladrões, verdade, esses ladrões antigamente, eles eram mais feitos baseados nos fatos. Ladrão de Marabaixo só é ladrão se for baseado em algum fato. Aí tem a música de É uma Marabaixo. história real, digamos assim. Aí tem a música de Marabaixo, compor uma música no ritmo de Marabaixo, aí é uma música de Marabaixo. É isso que os cantores da terra fazem, com muita propriedade. Mas o ladrão de Marabaixo, ele é baseado em alguma coisa que aconteceu. Aí, na hora do Marabaixo, o cara entra lá e surpreende, conta a história do que aconteceu lá na frente. Entendi. Por isso que os ladrões de Marabaixo antigo contam a história da nossa cidade. E você já fez algum ladrão, então? Já. Eu fiz alguns. Eu fiz mesmo, um... Você pode lembrar um pra gente, Du? Lembro um assim. Eu sou compositor, mas não sou cantor. Certo, certo. Eu sei como é que é. Deixa eu ver. Sem problema, se Eu acho que se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão encontrar algumas. Esse aqui é o bem conhecido. Eu vou amassar o alho, não deixa a festa parar.
Na casa da tia Zefa, Marabaixo eu vou dançar, eu vou, aí assim vai, por aí. Olha só, interessante. Muito bom. Esse aí eu fui baseado na festa da casa da minha sogra, aí eu fui vendo as coisas que iam acontecendo, aí eu fui fazendo. Muito bom. Isso, de repente, naquele momento de fazer comida, você falou do alho aí ou não? Era um contexto dentro da história Pois aí, né? é, esse alho aí, porque às vezes um ladrão de Marabaixo, esses mais antigos principalmente, a gente não entende, porque aquele era outro momento. Então, a linguagem, uma palavra que hoje tem um significado, antigamente tinha outro. Entendi. Quando eu falo em amassar o alho, eu não estou falando do alho da... Literalmente. Não. É uma metáfora, então. É algumas pessoas que dançam como se estivesse assim. Olha só. Aí por isso que a gente chama que ele estava amassando o alho. E as pessoas acham que é por conta da comida que é feita também nas festas, mas não é. Porque tem muita comida nas festas, né? Isso faz parte dos elementos do Marabaixo, da gengibirra e o alimento também. Que interessante. Então, o pisar, né, da pessoa dançando Marabaixo. É como se estivesse amassando o alho. Olha só. Era isso. Esse ladrão que eu fiz, pelo menos foi em cima desse sentido. Eu vou amassar o alho, ou seja, eu vou dançar. Perfeito. A gente lembrou há pouco alguns nomes tradicionais lá, né? Sim, sim. Do Marabaixo, pessoas que plantaram, digamos assim, sementes e que hoje ainda o Marabaixo resiste, persiste. A festa, né, tem ficado cada dia mais grandiosa. Sim. A gente lembrou o nome aqui do Doçacaga, que é um grande nome do Marabaixo amapaense. Você tem alguns nomes que você pode fortalecer ainda mais esse movimento aqui pra gente? Vivo? Isso. Tem muitos. É? Tem. Por exemplo, as mulheres, eu percebo que elas estão muito presentes também no Marabaixo. Pois né? é, eu gravei aqui com a Laura do Marabaixo, né? Tem também Daniela, tem muitas mulheres, tem muitos homens também, né, que estão envolvidos. Eu acho que uma geração boa aí, né? Esse advento da dona Gestrude, a coragem que ela teve, ela acabou deixando esse legado. Uhum. As mulheres, principalmente lá na favela, que as festas tradicionais de lá, a maioria é feita por mulheres. Olha só. Lá para a banda da Pirativa tinha uma irmã da minha sogra que fazia uma festa, agora os filhos fazem também, a mulher. Então a gente vê que a maioria dessas festas tradicionais, talvez por elas serem um pouco mais cuidadosas, elas acabam tomando conta dessas festas, porque na verdade é uma festa, mas na realidade é uma devoção. Olha só. E as mulheres sempre são mais devotas do que os homens. Tem um contexto religioso muito forte. É por isso que as mulheres aparece mais mulher na frente do Marabaixo por conta dessa questão da religiosidade. Elas da fé, da fé, a devoção que as mulheres têm sempre mais. Fazem promessa para os filhos, para o filho acontece alguma coisa, é elas que fazem. Os homens geralmente, quando acontece, precisam. Eles não fazem promessa, eles têm uma outra forma de chegar a Deus, né? E geralmente elas já fazem promessas e fazem a festa para poder pagar a promessa. Isso. É assim que acontece. Olha só que interessante. Hoje a gente tem um evento grande aqui, que é o Encontro dos Tambores, e inclusive com a presença de artistas nacionais. Sim, sim. Tu visualiza, quem sabe, o Marabaixo se tornando ainda mais reconhecido nacionalmente do que já é? Veja bem, eu era presidente da academia até esse ano. Esse ano nós fizemos a eleição. Academia Amapaense de Batuque Marabaixo. E o candidato que eu estava apoiando ganhou, né? Então eu continuo na diretoria. Na verdade foi aclamação, né? Então a academia, ela vem, nesses últimos anos que eu estava na presidência, a gente fez um evento chamado de Semana da África. Então o Marabaixo ele já está conhecido na África toda, em parte da Europa, porque as pessoas que vieram para cá, para a terceira Semana da África, que aconteceu em maio, vieram de lá. Vieram mais de 60 turistas africanos. Veio gente de Paris, que o Caena, então, vem daí das Guianas, vem um monte. E como a Guiana tem muita ligação com Paris, veio pessoas de lá. Inclusive veio uma cantora que a gente nem conhecia, mas ela fez um show aqui na UNA que eu fiquei impressionado. É mesmo? Como é uma pessoa a gente não conhece, tem uma capacidade grande de fazer um grande show. Então o Marabaixo já está conhecido em muitos lugares.
E no Brasil, alguma coisa está acontecendo para lá, para o Rio, São Paulo, porque o ano passado eu mandei para o Rio de Janeiro para mais de 50 caixas. Olha só. E para São Paulo eu também mandei umas 40 caixas. Para Minas Gerais eu mandei menos para receber. Aí eu não sei o que é que eles estão fazendo para lá, mas São alguma grupos coisa. de Marabás, então, que estão Pois se é, eu formando não no sei sudeste se do país? se é grupo ou se. Eu não sei, alguma coisa está acontecendo para lá porque eles estão consumindo muito. Entendi. E eu já tenho encomenda agora para dezembro para mandar de novo para lá para o Rio de Janeiro. Tem um grupo chamado Brasil Pandeiro, Aham. que eles viajam o Brasil todo. E eles vieram aqui, eles viram Marabás, ficaram encantados. Aí, como eles são pessoas que trabalham com percussão, eles podem já estarem fazendo lá, trabalhando isso. Olha só, então esse instrumento de percussão está se tomando o Brasil, Está né? tomando o Brasil, com Que certeza. maravilha, que maravilha. Dô, a gente quer te agradecer mais uma vez por ter vindo com a gente aqui hoje. Eu queria que você deixasse assim uma mensagem mesmo, né? Final aqui, falando do Marabaixo, da importância do Marabaixo, dessa cultura que resiste aí, né? Que valoriza o nosso povo negro e que cada vez mais tem ganhado o seu espaço merecido, né? Pois é, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando desse evento tão importante que é o Marabaixo, que é a nossa principal manifestação cultural. E, na verdade, eu quero convidar as pessoas que estão aí em dúvida. Será que eu posso? Será que eu não posso? Porque ainda existe comentário de que branco não pode entrar na roda, que branco não tem nada a ver. O Marabás não é de... Todo mundo pode fazer Marabás, branco, preto. Então, eu convido as pessoas para virem sem nenhum medo, com a maior tranquilidade, participar com a gente, mesmo que seja só por curiosidade, que vocês vão acabar amando o Marabaixo, porque a história do Marabaixo ela é muito profunda e muito rica. Aham. Ela não é só uma dança, como eu sempre falo, ela é todo um contexto, todo um formato de vida, enfim, é resistência. Olha só, se vir conhecer o Marabaixo, entrar na roda, dançar e tomar o gengibre, então... Nunca mais deixa de participar, porque é contagiante, com certeza. Verdade, é algo que é uma energia, né? Que não tem explicação, né? As caixas de Marabaixo, elas emanam uma energia que nem eu ainda não consegui entender. É ancestral, né? É ancestral, com certeza. Os nossos negros que já se foram, eles estão aqui com a gente, de vez em quando eles estão no som da caixa do Marabaixo. Presentes, né? Com certeza. Viva Zumbi. Viva Zumbi dos Palmares. Viva Sacaca também. Viva Sacaca. Dô Sacaca, obrigado pela entrevista. Valeu. E assim a gente termina mais um episódio do nosso podcast Pode Isso, Edson Castro. Agradecendo demais a todos que acompanham a gente, tá bom? A gente vai continuar, claro, sempre trazendo discussões, temas importantes para a cultura amapaense, né? Para o povo do Amapá, porque para a gente isso é essencial. Pessoal, até mais, um grande beijo e até a próxima. Tchau. Valeu. Quando eu disser que estou partindo, você pode acreditar que o meu coração navega nos rios. Mas ela é feita assim, ó. Que a minha canção voa por aqui. Eu sou essas margens dos rios que nos levam. Eu sou da Amazônia. Essa parte aqui. Fim de tarde nessas águas. Vou te contar um. Vou lembrando de você. Seus olhos são paisagens que eu nunca vou esquecer.